Ponto 94 Guild Wars Capítulo 280 Preparativos para a Missão Única 2 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. O clone de Draco executou a primeira habilidade de espada que Draco possuía, que era Inclined Slash. Esta era uma habilidade de espada bastante simples e tinha um movimento normal e também um efeito normal. No entanto, foi suficiente para este propósito. Draco nunca tinha usado Counter Kill nesta vida até agora, porque, honestamente, ele não tinha certeza se conseguiria. Foi como a estranha transformação de uma daquelas séries de anime Dragon Ball, onde Goku ficou acinzentado e poderia evitar quase todos os ataques devido a algum instinto especial. No começo, ele não conseguiu ativar esse modo voluntariamente, mas depois de captá-lo com sucesso na primeira vez, foi, relativamente, mais fácil fazê-lo na segunda vez. O mesmo se aplicava a Draco. Graças à forma como suas memórias da linha do tempo anterior funcionavam, ele conseguia se lembrar perfeitamente da sensação de usar a técnica e entrar naquele modo, bem como de como era esse modo. Como tal, quando tentou ativá-lo, sentiu-se à beira do sucesso antes que lhe escapasse. Sua capacidade de lembrar realmente ajudou, mas ainda assim foi difícil. Draco entendeu que o estado em que ele havia entrado era algo transcendente, e foi desbloqueado principalmente através do controle. A base do controle era reduzir o limitador biológico que o cérebro colocava no corpo, e esse estado era como remover completamente o limitador. Pelo menos, para o aspecto mental. Para comparar, aquele estado estranho era como o aspecto geral do controle, que só poderia ser ativado através de meios cuidadosos e só poderia ser usado por um momento antes de desaparecer. O clone de Draco acertou Draco, mas o dano causado foi insignificante. Ele então reiniciou o clone e tentou novamente sob comando. O estado especial foi ligeiramente ativado, mas a duração foi muito mais curta do que em sua vida anterior, apesar de seu controle e corpo serem de um nível mais elevado nesta. Contudo, a desvantagem foi que Draco notou que o estado especial era muito mais claro e fluido do que em suas memórias. Possivelmente, foi fortalecido porque seu controle de base também havia sido fortalecido. Draco sorriu apesar de seu repetido fracasso. Ele sinalizou para o clone tentar novamente, e eles repetiram esse processo indefinidamente. Draco passou por 20 tentativas antes de finalmente conseguir pegar o jeito do tempo. Então, com sua 23ª tentativa, ele conseguiu executar a técnica. Quando o golpe veio em sua direção, o tempo pareceu desacelerar. Draco viu a trajetória, o caminho futuro do golpe, sua fraqueza, a quantidade de força na lâmina e o impulso dela. Sua mente aguçada foi capaz de encontrar rapidamente um meio de capturar essa força e redirecioná-la com facilidade. Como tal, Draco ergueu sua lâmina e rebateu a habilidade. Quase como mágica, a lâmina que avançou contra ele parou. Então, Draco usou o restante da força aprisionada para enviar sua lâmina em direção à fraqueza do inimigo, um único ponto no canto inferior direito do abdômen. Mesmo que o clone de Draco tenha sido criado com a mesma armadura de Dragorugil, a espada de Draco perfurou como se fosse manteiga. Apesar de cloná-lo ter suas estatísticas, linhagem e força vital abundante, ele foi instantaneamente morto por este simples furo em seu abdômen, do qual Draco conseguia até rir normalmente. Counter Kill era uma habilidade que Draco havia usado, mas não conseguia entender. Parecia menos algo que ele inovou, e mais como uma habilidade definitiva que era parte integrante do controle. Em essência, ele teorizou que todo mestre de controle seria capaz de acessar esse estado se recebesse impulso suficiente ou tivesse talento suficiente como Draco. Isso fez Draco ponderar. Os humanos eram o número 1 na galáxia Gedo antes de sua queda, e muitas espécies se uniram para derrubá-los. Mesmo assim, tantos dos agressores foram massacrados que não conseguiram nem acabar com a raça humana agredida. A raça humana tinha tecnologia a seu lado naquela época, mas a tecnologia não foi suficiente para matar tantas espécies. Deve-se saber que espécies semelhantes a dragões, demônios, anjos e os outros enfeites definitivamente existiam por aí. Caso contrário, como tais elementos poderiam estar presentes em suas linhagens? Esses poderes vieram do céu? Então, pode ser que o controle fosse algo exclusivo dos humanos. Pode até ser uma habilidade padrão racial que os humanos possuem. Se assim for, então as elites humanas deveriam ter a habilidade Counter Kill. Pensando assim,
As dúvidas de Draco desapareceram significativamente. Como alguém que sabia usar a técnica, ele entendia o seu terror. Era uma técnica de morte instantânea que exigia um alto requisito de ativação, e acertar o momento certo era outro problema sério. Afinal, mesmo ele, um humano superior aos da galáxia Gedo, só conseguiu permanecer no estado por algumas frações de segundo. Se os humanos da galáxia Gedo pudessem usá-lo à vontade, não teriam perdido um único homem, mas massacrados todos os seus inimigos. Na verdade, um único guerreiro que pudesse usar essa técnica à vontade poderia matar trilhões sem ser atingido, mas surgiram outros problemas que a tornaram uma técnica secreta que era mais um trunfo não confiável. Draco tinha certeza de que com anos de treinamento, uma pessoa poderia se tornar habilidosa o suficiente para utilizá-lo algumas vezes em um curto espaço de tempo. Provavelmente foi por isso que essas outras raças foram destruídas. Mas não foi perfeito. O ataque recebido precisava ser da mesma forma que sua arma atual. Em outras palavras, Quanterkill funcionava com espadas, se alguém estivesse usando uma espada, e com lanças, se alguém estivesse usando uma lança. Não se poderia implantar o aspecto de matar com armas diferentes, mas certamente poderiam neutralizar partes do ataque, dependendo do tipo de ataque. Draco certamente duvidava que um feixe de energia pudesse ser facilmente combatido como uma habilidade com espada, mas isso ainda estava para ser visto. Depois de executar o ataque, ele esperou silenciosamente pela avaliação da IA. Gravação completa, remoção de informações desnecessárias. Compilação. Avaliação. Completo. A técnica de espada Sword Skill 360, Quanterkill foi avaliada como uma técnica válida. Gerando rank. Completo. Sword Skill 360, Quanterkill é classificada como uma técnica lendária. Gostaria de gravar outra. Draco balançou a cabeça. Isso é tudo por agora. Obrigado por me receber, Satine. Não é um problema, Scrivener. No entanto, certifique-se de visitar o Vault of Techniques com frequência para registrar novas técnicas. Satine ameaçou sutilmente de uma maneira muito robótica. Sim, sim. Draco fez algumas concessões tímidas. Ele saiu do cofre e voltou para sua sala de trabalho, onde começou a convertê-los em habilidades. Essa parte custou cristais de éter, mas o sujeito tinha tantos que se sentiu feliz. Claro, ele jogou aqueles do leilão de jogadores no Reino Anomalia, mantendo apenas aqueles que ele mesmo fez. Ainda assim, com mais de 2.000 deles, dos quais 40% eram de primeira qualidade, ele realmente tinha capital para ser arrogante. Para as técnicas comuns que eram habilidade com espada 1 a 90, ele poderia usar um único cristal de primeira qualidade para pagar por todas elas e ainda ter dinheiro sobrando. Para os incomuns, que era habilidade com espada 91 a 250, ele teve que desembolsar 5 cristais de primeira qualidade, o que o fez franzir a testa, mas ele ainda pagou. Para os raros, que era Sword Skill 251 a 319, ele teve que pagar 25 cristais de primeira qualidade. Desta vez, Draco sentiu a dor, apesar de ter tantos deles. Os cristais de primeira qualidade eram um recurso inestimável nesta época, mesmo que a antiga os valorizasse muito menos. Colocar tantos deles nisso de uma vez ainda era de partir o coração. Para as habilidades de espadas semi-épicas, que eram 320 a 350, ele teve que pagar 70 cristais de primeira qualidade. Agora, Draco não conseguia mais permanecer calmo, pois o preço estava subindo fortemente. Ele entendeu que os diferentes níveis tinham preços totalmente diferentes, mas não deveria ser tão exagerado. Contudo, as queixas de Draco ficaram abafadas em sua garganta. Afinal, o padrão utilizado foi o da Era Antiga. Naquela época, uma cristal de primeira qualidade era caro, mas não impossível de adquirir. Um Scrivener de sucesso provavelmente valeria bilhões de platina, então seria uma gota no oceano para eles. Dane-se a velha era, quem lhes pediu para serem tão bem-sucedidos e avançados? Porque eles não poderiam estar atrasados e falidos como na era atual. Draco estava quase relutante em verificar o preço das 8 técnicas épicas, mas mesmo assim foi em frente. Ele imediatamente se arrependeu de ter feito isso, pois o sangue escorria de seus olhos e lábios. Cada um tinha 10 cristais de éter de primeira qualidade, totalizando 80. Deve-se notar que estas eram apenas 8 habilidades,
Comparado com o valor que ele gastou nas centenas que vieram antes, esse preço era alto. No entanto, ele pagou-o com um olhar vazio, como se tivesse vendido sua alma ao diabo. A parte verdadeiramente irônica é que ele era a verdadeira encarnação do diabo. Draco olhou para os dois últimos. Tanto Overcharge quanto Conterkill ficaram sentados em silêncio, esperando que o escolhido pagasse o preço para transformá-los em habilidades se tivesse coragem. Draco fortaleceu seu coração e verificou o preço das duas técnicas lendárias. Ao ver o custo, não teve nenhuma reação exagerada, mas tossiu um pouco. Foi realmente uma tosse inofensiva e fofa, mas era possível ver um pouco de seus órgãos misturados na expiração. Foram 100 cristais de primeira qualidade para cada técnica. Draco pagou por isso e viu que seu estoque de cristais de primeira qualidade foi reduzido para cerca de 50% do valor original. Draco queria chorar, mas não conseguia derramar lágrimas. Ele só pôde reconhecer o tempo de conversão das técnicas. Levaria aproximadamente 3 meses para que todos eles fossem convertidos. Então ele só poderia ver suas estatísticas. Draco respirou fundo e sentou-se à mesa. Ele tirou todo o resto do seu papiro comum e cortou-os em folhas. Ele então as transformou em páginas especiais necessárias para escritos usando paras de cristal de éter. Depois de fazer isso, ele não as alinhou, apenas manteve algumas páginas de fora enquanto empilhava o restante em seu inventário. Preparar a multidão de folhas dos muitos rolos rendeu-lhe quase 10.000 páginas. Isso seria suficiente para ajudá-lo por um longo tempo. Ele então tirou algumas páginas e amarrou-as usando a teia de uma fiandeira ferrosa para fazer um livro. Depois de colocar seu desenho de marca registrada na lombada e na capa do livro, ele preparou sua tinta especial. Era o mesmo que fazer tinta normal, só que ele tinha que infundi-la com aparas de cristal de éter para dar-lhe as propriedades necessárias. Ele não precisou usar sua pedra de tinta especial para livros de habilidades, feitiços comuns, o que foi uma bênção. Isso só seria necessário quando ele começasse a trabalhar em habilidades, feitiços épicos e superiores. Depois de fazer seus preparativos, Draco trabalhou em anotar todas as suas habilidades comuns. Como a maioria deles precisava de tempo para serem convertidos, Draco franziu a testa. Ele então decidiu ver se havia uma maneira de agilizar o processo. Depois de se atrapalhar um pouco com os menus, ele percebeu que realmente havia um caminho. Ele teve que desembolsar os cristais de platina e éter. Que merda! Porque tudo com essas habilidades comerciais era sobre cristais de éter e dinheiro. Eles não poderiam simplesmente distribuir algo de vez em quando. Tudo o que eles fizeram foi pegar, pegar, pegar. Draco estava perdendo o juízo. No entanto, ele optou apenas por agilizar o processo das 90 técnicas comuns em habilidades. Custou-lhe 50 cristais de alta qualidade para acelerar, o que o fez puxar o cabelo. Foi quase 90 vezes mais caro do que pagar pela conversão. Guild Wars capítulo 281, partida, uma nova jornada finalmente. Draco poderia trabalhar em anotar todas as suas habilidades comuns. Ele estava avisando o bônus de experiência pela primeira vez que uma habilidade, feitiço comum foi escrito, e ele conseguiu isso em lotes. Cada habilidade comum dava a ele 5% de experiência pela primeira vez e daria 1% para cada criação subsequente. Na verdade, trabalhar em uma habilidade comercial lendária era infernal, especialmente quando se considerava o custo de produção e a exigência de habilidade, talento. Com acesso às suas 90 habilidades comuns criadas por ele mesmo, menos as habilidades de espada 1 e 2 para as quais ele já reivindicou o benefício de primeira criação, ele recebeu uma experiência respeitável de 440% de habilidade comercial. Isso foi ainda mais do que ele conseguiu quando converteu 8.000% de experiência de habilidade comercial básica de seu antigo estoque. Isso o levou do nível 1, 90% no Scrivener, para o nível 6, 30%. Embora isso possa parecer inexpressivo em comparação com seu progresso em habilidades comerciais comuns, como culinária e fabricação de cerveja, foi um salto enorme que até mesmo os companheiros da Era Antiga ficariam surpresos. Afinal, o crescimento de uma habilidade comercial lendária era semelhante a um caracol. Pode-se ter os recursos, mas não o talento, ou pode-se ter o talento, mas não os recursos. Raramente aparecia alguém como Draco que tinha os dois de sobra. Draco ficou extremamente satisfeito com esse progresso. Mesmo assim ele não parou, pois queria criar Scrivener o mais rápido possível.
Graças à sua preparação e ao seu controle, escrever os livros não demorou muito. Não era como ferraria ou alquimia, em que a penalidade de tempo era tão alta porque ele estava criando acima de seu nível de habilidade comercial. Aqui, Draco estava trabalhando bem dentro de seu posto. Em essência, o quão rápido ele poderia escrever um livro dependia de sua velocidade mecânica, e como um mestre de controle que estava no grau 4, ele estava muito acima até mesmo de um mestre de controle normal no grau 1. Escrever os livros dependia de seguir as instruções de escrita na tela. Era mais ou menos como aquele velho jogo do Mavis Beacon que Draco foi forçado a jogar no ensino médio. Deus sabia como aquele software antigo sobreviveu à Terceira Guerra Mundial. Draco levou menos de 10 minutos para escrever um livro, então 88 deles levaram cerca de 14 horas para serem concluídos. Draco só pôde fazer uma pausa aqui já que o dia estava praticamente acabando. Ele passou algum tempo trabalhando na tinta e no papel, o que também levou algumas horas. Como tal, ele voltou para seu quarto e dormiu com Ikari, Zayn e Roma ao seu redor. Eva demoraria muito para voltar. Ela foi aumentar seu nível e adquirir itens quebrados explorando seu conhecimento. Já era hora de ela também alcançar Draco. Especialmente depois de ouvir sobre a classe Abissal Prime, Riveting não teve dúvidas de que ela também poderia ter tal classe esperando por ela, provavelmente o Celestial Prime. No entanto, onde ela poderia encontrar 1 bilhão de platina? Ela não conseguiu acessar um local antigo para se encontrar com o Mercador Mundial. Mesmo que pudesse fazer isso, ela teria que encontrar algo que valesse a pena vender por uma quantia tão grande, então teria que encontrar outro caminho. Draco se ofereceu para vasculhar o tesouro do deus do refinamento em busca de dinheiro, mas Riveting recusou. O objetivo de sua vida era tornar a vida de Draco mais tranquila e ajudá-lo a alcançar todos os seus objetivos, e não sobrecarregá-lo. Ela sentiu que já havia tirado férias longas e agradáveis e não era mais necessária, já que havia estabilizado a linhagem digital de Draco com um único cabo. Com ele partindo logo para o Nick Quest, que poderia levar um tempo indefinido, ela queria fazer seu próprio trabalho. Além disso, não era como se eles não fossem se ver. Ao contrário de quando Draco partiu para a missão de Flora e Fauna, onde Riveting ainda estava no Japão, agora eles estavam juntos na vida real. No dia seguinte, Draco não tinha certeza de como proceder. Ele queria passar mais algum tempo aprimorando suas habilidades de artesanato e engenharia mágica, escrivão e tática. Ele também queria produzir em massa equipamentos e poções semi-lendárias, contando com a experiência de Tradeskill recompensada para abastecer suas Tradeskills acima do rank épico. Mesmo que a conversão fosse um lixo e o fizesse perder muito, ainda era a forma mais econômica. No entanto, Draco sabia em seu coração que ele estava apenas ganhando tempo. Ele estava relutante em deixar sua família e seu povo, especialmente porque se sentia bastante confortável com a presença deles. Até Vita City Stat estava se desenvolvendo como um foguete graças à sublime sua turma senescal. Clarente e Cari estavam fazendo turnos para usar o orbe de conversão de éter para converter energia mundana em energia etérica, expandindo a fronteira. Com a expansão vieram mais terras e com mais terras vieram mais empregos, uma vez que foram necessários trabalhadores para desenvolvê-las. A taxa de reprodução dos jogadores certificados do Umbre da tribo Nussal não foi suficiente para engolir tudo. Draco sabia o que tinha que fazer, mas estava hesitante. No final, ele cedeu e decidiu ir para o tesouro de Deus do refinamento em vez de perder mais tempo. Antes disso, ele comprou uma grande quantidade de Voidstones, praticamente tudo o que restou. Ele até tentou comprá-los diretamente dos outros poderes e dos engenheiros mágicos. Com suas Voidstones, ele fez outros 100 dispositivos avançados de criação espacial. Eles eram cruciais para a missão única, e Draco especulou que seu uso estaria além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar, e foi por isso que ele fez tantos deles. Um incidente não faria mal, caso ele quisesse trocá-lo ou se algum dia encontrasse o Mercador Mundial novamente. Somente em retrospectiva ele percebeu que seu foco na aquisição de fundos para sua classe divina pode ter levado a perder a oportunidade de comprar itens raros ou talvez até extintos, bem como materiais a preços elevados, mas aceitáveis. Nunca se poderia saber o que eles acabariam conseguindo em uma missão única. Flora e fauna foram relativamente suaves em seu enredo, com apenas o final sendo incrivelmente louco. No entanto,
O desbloqueio de sua linhagem arruinou toda a trama e acelerou tudo. Sua dificuldade planejada passou de implorar por misericórdia para isto é apenas 5% do meu poder. Contudo, Draco não estava confiante de que seria capaz de repetir tal coisa desta vez. Não era necessário ser um gênio para saber que o tesouro do Deus do refinamento era uma missão única de nível divino, e sua dificuldade seria você está pronto para uma nova conta? Claro que sim. Draco passou mais um dia trabalhando nos dispositivos avançados de criação espacial. Como ele demorou pouco mais de 10 minutos para fazer essa quantia demorou o dia inteiro. No dia seguinte, ele chamou Zane ao seu quarto. Ele pediu a ela que lhe ensinasse quaisquer habilidades especiais da Devil Race que ela conhecesse, e ela lhe ensinou duas. Mind Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa todos os inimigos em um raio de 30 metros. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 1 hora. Charme, habilidade ativa efeito, força um alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente. Nota: a eficácia é baseada em chá. Se você possuir menos de 2x o chá do seu alvo, você sofrerá uma reação negativa. Duração, 1 hora. Tempo de espera, 1 dia. Essas duas eram habilidades raciais muito boas que todo demônio poderia usar. Não se limitou a sucubos, incubos, corretores e outros enfeites. Teria sido difícil adquirir essas habilidades se Zane não estivesse com ele. Quanto às habilidades dracônicas, ele só poderia aprender as de um dragão negro por enquanto, então ele só podia sorrir ironicamente. Draco duvidava sinceramente que qualquer entidade neste mundo tivesse um livro de habilidades para o dragão negro. Mesmo que uma entidade o fizesse, ele nunca seria capaz de pagar por isso. A única maneira seria acessar a cidade ancestral dos dragões ou criá-los ele mesmo, mas ambos não poderiam ser alcançados tão cedo. Habilidades angélicas podiam ser compradas na Igreja da Luz ou através de moagem em áreas com espécies angélicas ou subangélicas, mas a taxa de queda era baixa. Hina nunca tinha conseguido outra habilidade especial que Draco pudesse usar desde então, e ele não a culpava. Quanto a comprar da Igreja da Luz, ele precisava de mais reputação para isso, muito mais do que era necessário para um baú divino. Ele havia vendido 100 de sua reputação anterior para obter o baú do tesouro divino junto com as 23 poções da bênção do dragão. Como os anjos eram uma espécie encontrada apenas no reino dos deuses, eles nasceram semidivinos e foram os mensageiros dos deuses. Seria necessária mais reputação para ter acesso a tais habilidades, e seu preço seria maior do que a balança do dragão de luz. Os baús divinos eram um sistema baseado em loteria para adquirir remanescentes divinos que os deuses deixaram voluntariamente no plano material. Habilidades angelicais, porém, eram algo mais pessoal. Os anjos não foram exterminados como os dragões, eles certamente existiram. Eles não aceitariam bem que suas preciosas habilidades raciais fossem vendidas. Como tal, a Igreja da Luz teria que fornecer uma razão muito boa para isso. Leia como era necessário muito mais repetição. Quanto ao favor que a igreja lhe devia, ele tinha uma utilidade muito maior para isso. A reputação necessária para a compra das habilidades não seria uma tarefa difícil se ele explorasse algumas missões da antiga linha do tempo para aumentar seu valor atual, mas levaria tempo. Quanto às habilidades demoníacas, Draco nem sequer mencionou isso. Neste momento, os demônios eram os inimigos odiados de todos os humanos no plano principal. E até mesmo a maioria das outras raças os desprezava. Se ele tentasse perguntar por habilidades demoníacas, estaria cortejando a morte e a desgraça. Foi o equivalente a voltar a 1943 e tentar comprar estátuas de Adolf Hitler num país aliado. Depois disso, Draco fez questão de criar 10 bolsas de retenção com seus dispositivos avançados de criação espacial. Em cada uma dessas sacolas ele colocou muitos materiais, reagentes e recursos. Ele queria estar preparado para qualquer situação que pudesse encontrar. Faltaram-lhe muitos recursos durante a missão Flora e Fauna, tendo que contar com as provisões das corridas no Vale dos Quatro Pontos. Quando teve certeza de que já havia feito o suficiente, Draco foi ao Reino Anomalia buscar Clarente. Ele viu Hilo olhando para a parede de energia divina novamente, com uma expressão fofa e ponderada. Quando ele se esgueirou silenciosamente por trás dela, Hila sentiu a presença do mal. Ela rapidamente tentou fugir, mas foi facilmente capturada por Draco. O sujeito começou a esfregar o rosto nas bochechas fofas e macias de Hila.
Hila só pôde suportar isso com um suspiro. Como o pai dela gostou tanto, ela iria apenas satisfazê-lo desta vez. Isso era o que Hila dizia para si mesma todos os dias, permitindo que essa fera se aproveitasse de sua fofura. Infelizmente, se Hila pudesse desenvolver um coração forte para afastar seu pai, esse sujeito teria que sofrer de Ollie, mas não toque. Depois de mimar Hila, Draco a carregou para o salão do éter com Clarence e Cari a reboque. Zayn, Rome e até Rivetingnicht estavam do lado de fora, aqui para se despedir de Draco. Eles estavam acompanhados por suas 28 concubinas e todas essas mulheres seguravam seus bebês nas mãos. Elas, assim como as mulheres do círculo interno, demonstraram uma tristeza incomparável quando Draco estava prestes a partir. Quando as doces despedidas terminaram e Draco estava prestes a ir embora, o som de uma risada barulhenta foi ouvido, vindo de uma voz que ninguém conseguia esquecer. Ah, estou aqui. Bom. Do céu veio Kyung-ki, que caiu de cara primeiro. Este leão levantou-se rapidamente e manteve seu ar de especialista, jogando a sujeira de sua crina como se dissesse eu pretendia fazer isso. Ele então apontou para Draco com uma garra. Garoto vadia Draco, você estava tentando causar estragos sem esse papagato. Que egoísta. Draco sorriu amplamente. Achei que você estava no castelo, então planejei ir buscá-lo. Como poderia não trazer meu melhor amigo Kyong? Kyong que cruzou os braços e bufou. Tenho certeza que você conta isso para todos os outros leões. HM. Quem é aquele cara bonito no seu ombro? Kyong que ficou surpreso ao ver Clarence, que parecia incomparavelmente glamouroso aos seus olhos. Até mesmo Clarence estava olhando para Kyong que com surpresa, sem entender como um cara tão bom além dele poderia existir. Não, eles não se achavam atraentes. O que eles chamavam de bonito aos seus olhos era a aura de descaramento que a outra parte possuía. Uma pessoa sem dignidade ficaria bonita aos seus olhos, independentemente da espécie. Draco apresentou os dois, e eles rapidamente se deram bem. Antes mesmo de 0,3 segundos se passarem, eles estavam se abraçando como irmãos muito perdidos e rindo alto. Quando Draco saiu com Clarence em seu ombro e Kyung-ki caminhando preguiçosamente ao seu lado, as mulheres de sua família nuclear não puderam deixar de sentir seus corações apertarem. Até mesmo Rivetingnicht balançou a cabeça, os olhos brilhando de pena. Aqueles companheiros do tesouro de Deus do refinamento não sabiam que uma calamidade estava chegando com esses três a caminho. Guild Wars capítulo 282 O Império Divino Godmar. O tesouro de Deus do refinamento. Missão única. Descrição: um estranho portal foi encontrado no território do Império Divino Godmar. O Império contratou você para explorar os segredos do portal e reportá-los a eles. Nota: certas imposições foram impostas à execução desta missão. 1. Toda reputação, relevância social e intimidação de título serão negadas. O jogador será considerado um pioneiro por padrão. 2. A morte verdadeira constitui fracasso. 3. Todos os inimigos serão um rank mais fortes que o jogador. Classificação atual: Rank 1, Aventureiro, 4. Prazo: 1 ano. Recompensas: 100 milhões de platina. Um baú do tesouro divino. Draco leu os detalhes da missão única enquanto caminhava junto com Kyung-ki e Clarence. Eles já haviam piscado para o Império Divino Godmar, que ficava mais próximo do centro do continente Kariu. Ele ficou satisfeito com o fato de que depois receberia um baú divino. Afinal, ele tinha apenas um item divino, então a chance de conseguir outro certamente fez seu coração bater forte. No entanto, o conteúdo da missão o desagradou. No cenário Flora e Fauna, era apenas um vale dentro das fronteiras do reino Sturgeaven. Ele tinha um conhecimento sólido sobre tudo em Sturgeaven, então foi capaz de evitar problemas. Este Império Divino Godmar era algo com o qual ele não teve contato durante sua vida anterior. Ele certamente tinha ouvido falar deles, mas nunca havia feito nada ativamente dentro de suas fronteiras. Não só isso, Draco esperava que o cenário da missão fizesse com que só ele soubesse onde estava. Mas ele entendia que isso era impossível. Como uma missão única, deveria haver um responsável pela missão física para iniciá-la. Assim como o Duque de Fast foi o responsável pela missão única de Flora e Fauna, o Império Divino de Godmar foi o responsável pela missão desta.
Mas qualquer tolo poderia dizer que havia uma enorme diferença entre ter o duque de um reino normal como entregador de missões e ter um império divino de alto nível como um só. Sua reputação e relevância social foram bloqueadas durante a missão, algo que ele esperava. Não importava se ele fosse para lá como Drake, o Belo Ladino, ou Draco Morningstar, rei da cidade-estado de Vita. Ele seria apenas mais um pioneiro à beira da estrada. É certo que pelo menos um pioneiro suficientemente bom para ser contratado para uma missão tão importante. Ele também falharia se morresse de verdade. Isso era algo que ele não esperava e aumentou a dificuldade da missão única em quase 100 vezes. A verdadeira morte aqui significava morrer de uma vez por todas. Draco estava, agora mais do que nunca, eternamente grato por sua passiva ilha de Avalon, bem como por seu reequilíbrio. No momento, isso deu a ele 3 vidas extras todos os dias com 5 segundos de invencibilidade após o término de cada uma. Depois que essas 3 vidas acabassem, a próxima seria a morte verdadeira e ele falharia. Anteriormente, só lhe permitia ignorar todas as penas de morte, o que era algo muito diferente. Em essência, cada morte era tratada como uma morte verdadeira, só que ele nunca deixaria cair itens, perderia experiência ou sofreria uma penalidade de tempo para reaparecer. Então, a versão antiga não lhe permitiria perder nada, mas não seria diferente de não ter habilidade. Uma morte e um Broon, chega de missão única. A utilidade nunca foi fixa, sempre foi relativa. A versão rebalanceada parecia mais fraca do que a versão antiga no papel, mas também tinha pontos fortes que a versão antiga nunca poderia sonhar em ter. Melhor ainda, não era como se Draco tivesse apenas 3 vidas extras para toda a missão única. Suas 3 vidas eram renovadas todos os dias, então tudo o que ela precisava fazer era evitar ser morto mais de 3 vezes seguidas em 24 horas, e ele estaria pronto. Quanto à terceira imposição, ele só conseguiu sorrir amargamente. Ele sabia que deveria entrar na missão divina no rank 2, e foi por isso que ele correu para subir de rank. Uma missão única divina não era algo que um mísero matador de rank 1 pudesse esperar completar. No entanto, sua taxa de ganho de experiência foi de apenas 10%. Veja quanto tempo levou para os jogadores normais alcançarem os níveis intermediários do rank 1. Mais de 4 meses se passaram no jogo e eles ainda não haviam atingido o nível 40. A maioria deles tinha 100% de taxa de ganho de experiência e passavam 90% do tempo trabalhando com os últimos 10% gastos offline, descansando. Draco poderia matar um grande número de monstros, limpando Field Zone após Field Zone, mas seu ganho de experiência seria tão ruim quanto um jogador normal limpando uma masmorra em equipe. Levaria 1 ou 2 semanas de trabalho contínuo para atingir o rank 2, e então havia o problema de seus itens de crescimento. Esses drenos de experiência foram o que impediram Draco e sufocaram seu crescimento. Ele agora ganhou apenas 10% de experiência, como ele deveria aumentá-los. Já tinha sido difícil antes, agora era quase impossível fazer isso sem gastar 1 ano mais em cada item. Então, seu objetivo era duplo. Ele primeiro mataria monstros na missão única para aumentar seu nível e alcançar o limite de classificação, nível 50. Com suas estatísticas aumentadas e a distância entre ele e os inimigos reduzida, ele poderia se concentrar nos próximos itens. Supressão de nível e supressão de classificação eram 2 coisas diferentes. Cada 5 níveis de diferença reduziriam as estatísticas da parte mais fraca em 5%. Além disso, cada diferença de classificação reduzia o dano e a defesa do grupo mais fraco em 30%, enquanto aumentava o dano e o dano do grupo classificado mais alto em 30%. Quando esses dois combinados, ficou claro por que lutar acima do seu posto exigia que você estivesse tão quebrado quanto Draco para sequer considerar isso. Draco era atualmente nível 23 rank 1, aventureiro. Se ele encontrasse um inimigo de nível 50, rank 2, suas estatísticas seriam reduzidas em 25% e seu dano, bem como sua defesa, seriam reduzidos em 30%, enquanto a outra parte teria a mesma coisa aumentada na mesma quantidade. Como alguém deveria lutar assim? Felizmente, sua classe divina lhe deu estatísticas insanas, então a redução de estatísticas não seria muito debilitante. Certamente doeria como o inferno, mas ele seria capaz de lutar consideravelmente bem. Quanto à redução de danos e defesa, foi um chute no joelho. Era por isso que ele odiava lutar acima de seu posto,
embora tecnicamente pudesse fazê-lo. Não havia como contornar isso além de se classificar. Seja qual for o caso, ele teria que entrar no portal e avaliar primeiro a situação do outro lado. Essa seria a única maneira de ter certeza de que ele poderia realmente completar essa maldita missão. Foi a condição final que mais o fez franzir a testa. Qual foi a utilidade de um limite de tempo tão longo? Até mesmo a Flora and Fauna Unique Quest, em sua versão original, levaria cerca de um mês. Sua interferência apenas encurtou o período para pouco mais de uma semana. Mas um ano inteiro. Aya sentiu que Draco dormiria por 350 dias e finalmente sairia durante os últimos 15 dias do ano. Apesar de todo o seu amor por Draco, nunca faria isso. Com um limite de tempo tão longo, indicava que se ele seguisse o roteiro da missão, levaria muito tempo para completá-la. Isso por si só o teria feito voltar atrás sem hesitação no passado, mas como ele e Eva já estavam juntos no mundo real, ele só poderia seguir em frente. De qualquer forma, ele saía frequentemente para ver sua beleza celestial, a fim de acalmar sua mente. Draco chegou aos portões de uma cidade grande e elegante que era ainda maior e mais movimentada do que sua própria cidade-estado Vita. Afinal, esta era a capital do Império Divino de Goodmar, Godswold. Não se poderia comparar uma mera cidade-estado independente à capital de um Império Divino, por mais promissora que fosse a cidade-estado de Vita. Esta era uma cidade que existia há anos e fazia parte de um dos impérios de maior nível do mundo. Draco chegou ao portão e viu alguns guardas fazendo verificações. Ele sorriu e foi com seus dois amigos para entrar na cidade. Pare. Indique o que você quer. Um guarda exigiu com uma expressão neutra enquanto olhava para Draco calmamente. Isto se deveu em parte ao seu treinamento e em parte à confiança que ele tinha em seu império. Ele até pararia uma pessoa do rank 3 ou do rank 4. Muito menos um sujeito do rank 1. Draco curvou-se respeitosamente e falou. Fui contratado pela coroa para investigar o portal que se abriu recentemente. Meu nome é Draco. Ao contrário da Unique Quest anterior, onde ele entrou com uma aparência alterada, ele seguiu seu verdadeiro eu. Essa era a diferença que poder e posição poderiam gerar. Ele poderia se dar ao luxo de ter destaque em muitos assuntos agora. Vendo o comportamento respeitoso de Draco, bem como ouvindo o motivo de sua vinda aqui, os guardas relaxaram e ficaram mais amigáveis. Aquele que o deteve avaliou com apreço, pois sentia no sujeito o ar de combatente. E, se Draco não prendesse sua aura dentro de seu corpo com controle, esses caras certamente sentiria muito mais do que apenas ele ser um lutador habilidoso. Por favor, siga-me. A família real aguarda ansiosamente sua chegada, Senhor Draco. O guarda disse enquanto conduzia Draco para a cidade. A cidade de Godswold era verdadeiramente animada. Foi decorada com o estilo de uma cidade francesa da era renascentista, com prédios dispostos, estradas largas semi-azulejadas e lojas em prédios com vitrines de vidro. Foi realmente uma grande diferença em comparação com as cidades do reino de Sturgehaven que eram o típico padrão medieval, com organização pouco linear, muitos becos e lojas instaladas ao ar livre. Draco e o guarda passaram pela cidade desobstruídos. Na verdade, muitas pessoas pararam para olhá-lo com os olhos. Ele não era apenas bonito, mas na verdade estava sendo escoltado por um guarda. Isso não era algo que se via todos os dias, por isso atraiu a intriga da população local. Porém, ninguém se atreveu a subir e obstruí-los, optando apenas por observar de lado. Draco foi levado a um palácio opulento que era 10 vezes maior que o Salão do Éter. Este palácio poderia ser uma cidade própria no mundo real, dado o seu tamanho. Ele passou pela guarda real nos portões do palácio, que parou o guarda que o conduzia para explicar por que estava trazendo alguém. Depois de verificar sua história, eles enviaram o guarda original de volta ao seu posto enquanto um deles assumia o controle. Draco ficou impressionado com o nível de segurança e cautela nesta cidade. Eles não eram indiferentes a assuntos como os reinos comuns, eles eram muito mais organizados e civilizados em geral. Draco foi levado para uma sala do trono, onde um tribunal estava sendo realizado. Muitos nobres e representantes de várias organizações dentro do Império Divino estavam trazendo questões cruciais para o Imperador resolver. Toda a área parou quando Draco foi trazido, enquanto todos paravam para avaliar o recém-chegado. O Imperador sentou-se majestosamente em seu trono, com sua imperatriz ao lado dele e 2 filhos em pé atrás de seu assento.
Ele gesticulou para que a guarda real se aproximasse e informasse, o que o sujeito fez de maneira disciplinada. Meu imperador, este homem se chama Draco. Ele é o pioneiro contratado pelo Chamberlain para investigar o portal recentemente aberto. A corte ficou entusiasmada com isso, especialmente quando perceberam que Draco era o tema da reunião. Eles estavam discutindo essa anomalia bizarra quando apareceu a pessoa que pretendia resolvê-la. O imperador revelou um leve sorriso ao lançar um olhar para seu camareiro real, que era um homem idoso que estava sentado na corte. Ele simplesmente sorriu e acenou com a cabeça para seu imperador. O imperador então se concentrou em Draco, avaliando-o um pouco. Ele então gesticulou para Draco se aproximar. Aproxime-se do estrado, pioneiro Draco, e deixe-nos discutir as máximas do seu emprego. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.